Sabendo que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 37,5 gramas em 100 gramas de água a 0 graus, água geladinha que saiu do gelo, sabendo o coeficiente e sabendo que é o máximo de soluto que podemos dissolver numa quantidade padrão, numa quantidade certa, numa quantidade padrão de solvente, numa dada temperatura, nesse caso 0 graus, podemos agora fazer a classificação das soluções. Já vimos que solução é uma mistura homogênea, na qual não se vê o soluto, não consegue filtrar o soluto e o soluto não precipita, não sedimenta. Sabendo disso tudo, nós podemos agora dizer que tem 3 tipos de soluções. Tem a solução insaturada, tem a solução saturada e, pasmem, existe a solução supersaturada, com detalhes que têm que ser bem analisados. Bom, qual é o critério? Primeiro, qual foi o critério para nós classificarmos as diferentes misturas? Foi o tamanho do disperso. Qual é o critério para eu classificar as diferentes soluções? Será justamente o coeficiente de solubilidade da substância. Uma vez que é 37,5, a solução será insaturada se a quantidade de soluto for menor do que o coeficiente. Se o coeficiente for 37, isto é, se o máximo é 37,5, será insaturada se a quantidade de soluto for abaixo dos 37. Pode ser bem abaixo e pode ser quase 37. Quando a quantidade de soluto é bem abaixo, a solução, além de insaturada, é chamada de diluída, fraquinha. E se a quantidade de soluto for quase igual ao 37, ela será mais forte. Será uma solução insaturada, mas concentrada. Concentrada é quando está quase chegando no máximo. Muito bem. O que é uma solução saturada? Saturada é quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, nos imaginemos aqui com 100 gramas de água a 0 graus e nos imaginemos colocar cloreto de sódio. Com a mão firme, sem tremer, se colocou exatamente uma quantidade que é prevista por lei, prevista pelo coeficiente de solubilidade. Então, o que é essa solução? Ela saturou. Por quê? Porque tem o máximo possível. Solução saturada é quando a quantidade de soluto for igual ao coeficiente de solubilidade. Não é assim, porém, na prática. Quando uma garota nervosa está às lágrimas, pega aí água com açúcar. Aí vai você lá fazer água com açúcar para dar para a garota que está nervosa. Pega um copo d'água e vai colocando açúcar, coloca umas 4, 5 colheres. E aí, mexe. E, inevitavelmente, vai ter uma parte que não consegue dissolver, porque você colocou muito além da conta. Pois bem, e o resto vai precipitar. Pois bem, esta solução que o rapaz fez para dar para a garota uma água com açúcar, ela é chamada saturada também. Ué, mas saturada não é quando se põe uma quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade, que no nosso exemplo, não é, a gente falou de água com açúcar e o exemplo está sendo de sal. Então troca, faz de conta que é para fazer outra coisa. Bom, se a quantidade máxima é 37,5, o rapaz está fazendo outra experiência agora. Está colocando 40 gramas. Se ele coloca 40 gramas, ele ultrapassou. Se a solução saturada é quando a quantidade de soluto é 37,5, será saturada se tiver 37,5. Porém, na prática, se coloca além da conta. Não é porque o cara colocou além da conta
que a lei vai mudar. Não vai mudar não, só fica dissolvido os 37 e o resto vai para onde? Vai para o fundo. Então é muito importante você reparar dois detalhes. Primeiro detalhe, o sal que você colocou era sólido, dentro da água líquida naturalmente. O sal que fica dissolvido, ele é um sal aquoso, porque está fazendo solução. Cloreto de sódio aqui. Aqui quer dizer água, com água. Os 37,5 é o sal dissolvido e é o máximo. Aquele que fica aqui embaixo é cloreto de sódio sólido. Esse que está aqui embaixo, que a gente usa um termo um pouco estranho, corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É o excesso que fica embaixo. Esse cloreto de sódio não é aquoso, ele é sólido, porque ele não está dissolvido. Solução é só a parte homogênea. Aquela situação de colocar uma quantidade excessiva vai ser uma solução homogênea, porque a parte dissolvida tem o máximo. Ela não tem culpa se tem excesso. Então, o que o excesso me revela? O excesso me revela que encheu até sobrar. Então, repetindo, o que o corpo de fundo me revela? Que a solução saturou. Temos, portanto, dois tipos de soluções saturadas. A solução saturada certíssima e a solução saturada com corpo de fundo. Assim como a insaturada tinha a insaturada diluída quando a quantidade era bem menor, e tinha a concentrada quando era quase igual, a saturada também tem a saturada correta e a saturada com excesso, que é chamada de corpo de fundo. E agora o terceiro tipo, aparentemente contraditório. O que é a supersaturada? É aquela cuja quantidade de soluto é maior do que o coeficiente. Calma aí. O coeficiente não é o máximo? Pode ter mais do que o máximo? Que história é essa? Máximo não é máximo? Vamos entender? Vem para cá. Solução supersaturada, continuo afirmando, é uma solução na qual a quantidade de soluto é acima do coeficiente, sem corpo de fundo. A supersaturada não pode ter corpo de fundo. Esta solução aqui jamais vai ser supersaturada. Por que não é supersaturada? Porque ela tem corpo de fundo. Então, para a solução supersaturada existir, para ter uma quantidade exagerada, além da conta, sem nada ser precipitado, ela tem que começar quente. Ela tem que começar em outra temperatura. Se nós dissermos que a 0 graus, 100 gramas de água a 0 grau, 37 é o máximo, se o copo d'água, se a água aqui dentro estiver a 70 graus, quanto que de sal admite a 70 graus? Tem que procurar o livro e procurar qual é a nova quantidade a 70 graus, que não é um caso de nós termos que procurar nesse momento. A 70 graus, uma solução com água quente admite mais do que o 37. 37 foi limitado a 0 graus. Bom, então, uma supersaturada, aquela até agora que causa surpresa, que tem uma quantidade acima do coeficiente sem corpo de fundo, ela tem que começar numa situação quente. Esta solução que você criou com 40 gramas de água aquoso, quer dizer, dissolvidos nos 100 gramas de água a 70 graus, será deixado em repouso total. Se esta solução for colocada no freezer, mas calma aí, nem olha para ela para não atrapalhar, deixa ela quieta, em repouso total, ela pega no sono. Quer dizer, se fôssemos na nossa situação, com o ar-condicionado
bem baixinho, quietinho, você pega no sono. Até alguém te dá um beliscão ou te dá um tapão, aí, opa, onde é que eu estou? Aí recupera a consciência. Essa solução, que tem 40 gramas, numa temperatura mais alta, ela pode chegar a ser supersaturada. Porque se ela adormecer, ela vai baixar a temperatura por causa do frio do freezer, a temperatura vai baixar, a quantidade de água continua 100 graus, e nessa temperatura os 40 gramas continuam aquosos, continuam dissolvidos. Neste caso, a solução é supersaturada, porque ela tem uma quantidade de soluto acima do coeficiente de solubilidade com nada precipitado. É a solução supersaturada, que não é tão incomum, não. A seiva das plantas. As plantas, lá na Sibéria, a 40, 50 graus negativo, elas continuam líquidas. Ué, como é que pode uma situação aquosa de água estar na forma líquida a uma temperatura de 70 graus negativo? Porque a seiva é uma solução chamada supersaturada. Ela tem sais minerais dissolvidos a tal ponto que mesmo que a temperatura seja menos 70 graus, continua líquida. Nós vamos estudar isso mais na frente, nós vamos explicar as propriedades comunicativas, aonde realmente a presença de solutos dentro de uma solução abaixa o ponto de fusão. Pois a seiva tem um ponto de fusão tão baixo, devido à quantidade de sais, que não solidifica. Muito bem, então a seiva tem uma quantidade de sal exagerada. É uma quantidade exagerada para a temperatura em que ela está. A seiva é um exemplo de mistura supersaturada. Agora, uma situação, brincadeira. Desculpa mudar da seriedade do assunto para uma brincadeira. Sabe quando tem uma roda de amigos tomando uma cerveja e tal, comemorando o aniversário de alguém? Cuidado, não beba exageradamente, mantenha o limite. Bom, aí pega uma garrafa lá no freezer. Aí o garoto lá pega a garrafa e em vez de pegar como o garçom, pegar pelo biquinho, pegar pela tampinha, com todo o carinho que a cerveja merece para levar, o garoto pega a garrafa pela barriga, pelo centro da garrafa. O que acontece? Quando chega lá na mesa, está empedrada. Simplesmente a cerveja virou gelo. Por quê? Uma situação parecida com a nossa. É porque a cerveja, ela adormeceu. Aquela mistura chamada cerveja está numa temperatura tão baixa que a quantidade do que está dissolvido fez com que não tivesse passado para o estado sólido. A menos 10 graus uma cerveja está numa temperatura que devia estar gelada. O que aconteceu? Quando o garoto pegou a garrafa, ele acordou a garrafa, pegou a garrafa pela barriga, pela parte errada, acordou. Aí ela lembrou, calma aí, a 0 graus, o meu máximo não é 37? Agora voltei para o assunto. A 0 graus, ter 40 gramas é uma quantidade exagerada. É uma quantidade de supersaturada. Agora, esta solução, se ela for agitada ou pela pegada errada, ou agitando mesmo, ou colocando um grão de sólido dentro dessa mistura, ela acorda, opa, onde é que eu estou? Aí toma consciência. Aí lembra, a 0 graus o meu máximo é 37. Aí para onde que vai o exagerado? O exagerado vai para baixo. Então, em que a supersaturada se transforma? A supersaturada se transforma em saturada com corpo de fundo. Enquanto não havia corpo de fundo, era supersaturada, porque a quantidade de soluto estava acima do limite, sem nada precipitado. Com a agitação, vai tudo para o fundo. Portanto,
Qual é a diferença fundamental entre a supersaturada e a saturada com o excesso precipitado? É agitação. Agitar ou não agitar? Esta é a questão lá da cerveja que precipitou e também de qualquer solução supersaturada. No caso da planta, da seiva, você sabe perfeitamente que a seiva se move bem lesmamente, bem lentamente, não acorda, não é? Pois bem, então esta é a solução supersaturada, aquela que tem uma quantidade absoluta, acima do coeficiente de solubilidade, sem precipitar. E ela é, na prática, uma saturada com corpo de fundo em repouso. Agitada, ela é saturada com corpo de fundo. Uma última perguntinha para você pensar. Pode, jogando o sal, transformar em supersaturada? Voltando ao começo, se a insaturada tem uma quantidade abaixo do limite, se a saturada tem uma quantidade igual ao limite, como esta, que você colocou a medida certa, pode, jogando o sal, criar supersaturada? Não. Por que não? Porque automaticamente, ao jogar, você provoca agitação. O agitar jogando, já vai direto aqui para baixo. A agitação do soluto sendo colocado na solução, já agita. Com agitação, negativo, nunca vai pegar no sono. Agitando, sempre vai estar acordado. Então, jogando um sal exageradamente, sempre vai ter corpo de fundo. Queridos, tote ao seu dispor.